Boa noite, irmãos. Toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso grande Criador, nosso grande Deus, triuno Deus, três em um. Um Deus em três pessoas divinas, benditas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos ricamente abençoados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse que não nos deixaria órfãos, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse isso para os discípulos que tinham convivido com Ele durante aquele ministério terreno deles, mas eu vou estar com vocês através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele disse que ia ser dado para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que o pecador se arrependesse, cresce em Cristo, recebesse o dom da fé e fosse salvo, fosse habitado e selado pelo Espírito Santo e fosse capacitado para viver uma vida sobrenatural. A vida do crente é sobrenatural sem precisar de milagres extraordinários. A própria vida dele é um milagre. Porque a quantidade de demônios que gostariam de nos destruir é muito grande. Os ímpios, os inimigos do crente são numa quantidade tão grande que se Jesus Cristo não nos tivesse protegido com seu sangue e não tivesse feito o Espírito Santo habitar dentro de nós não iríamos sobreviver muito tempo. Então, a nossa mensagem é a parte 2. Nós começamos quarta-feira passada acerca dos dons carismáticos, ou os dons do Espírito Santo, respondendo à pergunta: qual a verdade bíblica sobre os dons carismáticos? E eu tenho recebido muitas perguntas, especialmente depois da outra mensagem: pastor, qual é a diferença mesmo entre aqueles que acreditam que os dons de profecia, de milagres e de falar línguas continuam e aqueles que acreditam que os dons, que Deus continua fazendo milagres, mas Ele não tem mais pessoas que têm o dom de fazer milagres? Que hoje a profecia que é dada nas igrejas é quando a Bíblia é pregada. A Bíblia é a profecia de Deus. Mas não existem mais profetas hoje. Pastor, onde é que isso está na Bíblia? Então nós começamos a responder isso na quarta-feira passada. E hoje nós queremos continuar mostrando porque alguns dons cessaram, deixaram de existir, que são chamados de dons sinais, que assinalavam uma época específica, com milagres, profecias e manifestações sobrenaturais de Deus, e que os dons que iriam permanecer, e veja bem, muitos pentecostais dizem, esses da igreja fundamentalista, como nós da igreja batista, da igreja voz bíblica, eles não acreditam nos dons do Espírito. Eu vou mostrar biblicamente que nós acreditamos nos dons que permaneceram de serviço, que a Bíblia diz que não passaram, e vamos mostrar ao longo dessa série de mensagens que as línguas faladas hoje não tem nada a ver com a Bíblia, que esses milagres não tem nada a ver com aqueles dons de milagres que existiam na igreja primitiva. Eu quero falar isso com muita humildade, porque eu amo meus irmãos pentecostais e gostaria de ajudá-los a, vamos dizer assim, adequarem sua fé ao que está na Escritura, que andassem pela fé e não pela vista, que andassem procurando serviço para servir a Deus e não procurando milagres e dons de línguas e dons de profecia. Onde é que nós podemos ver isso?
eu vou terminar essa mensagem fazendo um apelo aos irmãos pentecostais, que eu já vou declarar aqui, para que a minha intenção aqui não é de diminuir, de desprezar os irmãos pentecostais, mas ajudá-los a aperfeiçoar sua fé, sua vida cristã, que esse é o papel dos pastores. Nós vamos ver que Deus deu pastores para ensinar os crentes a terem uma fé madura, completa. O texto do meu apelo aos irmãos pentecostais e aos também não pentecostais, a todos nós, Paulo diz, 2 Coríntios 2, 6 a 7. Ele diz: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, que estamos nessa vida, nesse corpo material, estamos longe do Senhor, pois vivemos, outra versão diz, andamos por fé. E lembra, a definição de fé de Hebreus é baseada naquilo que nós não vemos, mas acreditamos. E Paulo repete isso: pois vivemos, andamos por fé, não pelo que vemos. Então, não só os pentecostais, mas muitos crentes são tipo Tomé, é ver para crer. Eu só vou crer se eu ver espetáculos, maravilhas sobrenaturais. Então olha que Paulo diz: pois vivemos, andamos por fé, não pelo que vemos. Ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e viver com o Senhor. Mas o nosso versículo mesmo é o versículo 6. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Um sinal é uma coisa para ser vista. Por isso que os dons sinais passaram. E eu escrevi um texto e eu vou mandar para os irmãos em PDF acerca dessa mensagem, porque tem muita coisa e eu não conseguiria concatenar o tempo sem organizar em um esquema, em um esboço, os dons do Espírito na Bíblia e na fé histórica da igreja. Antes vou orar. Senhor Deus, me guie agora a ser uma bênção para todos que irão ouvir essa mensagem, para pentecostais e para não pentecostais, para que todos passem a andar pela fé e não pela vista, não à busca desses sinais miraculosos, essas profecias atuais, mas que se contentem com a profecia bíblica, a sola Escritura, somente a Bíblia é a revelação de Deus para hoje. Qualquer outra revelação que um anjo, um homem, seja lá quem for, nos traga, devemos não dizer amém a ela, mas anátema. Nos ensina então como é esse andar pela fé e não pela vista. Essa fé que muitos têm, só crê se vê. Nos ensina a crer mesmo sem ver. Nos guia agora no nome de Jesus. Amém. E aqui eu vou fazer pelo menos 8 afirmações baseadas na Bíblia. Afirmação número 1. Que há um batismo do Espírito Santo e que esse batismo do Espírito Santo ocorre no momento em que uma pessoa nasce de novo e não quando ela fala línguas. Que o batismo do Espírito Santo ocorre no momento em que uma pessoa crê, ou quando ela nasce de novo, que é exatamente quando ela se arrepende de seu pecado e crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Todo o sistema doutrinário pentecostal está seguro nesse gancho, que existem 2 bênçãos da salvação. Uma, quando ele se arrepende e crê, ele recebe a primeira bênção. A segunda bênção é o batismo do Espírito Santo. Ou seja, ele é salvo sem ser batizado com o Espírito Santo. Isso é possível? Nós vamos ver que é uma heresia.
moderna, nascida com o pentecostalismo. Que o batismo do Espírito Santo não ocorre numa segunda bênção. Na verdade, quando o crente creu, ele recebeu todas as bênçãos da salvação. Não sobrou uma segunda bênção para ele receber o batismo do Espírito Santo quando falar em uma língua estranha. Aí você pergunta, pastor, a sua afirmação de que é um batismo no Espírito Santo, o senhor crê no batismo do Espírito Santo? As igrejas históricas, desde a igreja primitiva até 100 anos atrás, acreditavam que havia um batismo do Espírito Santo e era no momento em que a pessoa cria. Ela se arrependia e cria no Evangelho. Onde é que está baseado? Abra sua Bíblia para Atos 2:38. Olha o que o apóstolo Pedro disse para os primeiros convertidos com a pregação dos apóstolos. Essa é a primeira pregação. E eles dizem, depois que ouviram a pregação do Evangelho, aquela multidão de quase 3.000 pessoas pergunta ao apóstolo Pedro: e agora, irmãos, o que é que devemos fazer? Qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Ele disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui tudo está ligado. Quando é que ele recebe o batismo do Espírito Santo? Quando ele se arrepende. E se ele se arrependeu, ele vai querer ser batizado, querer ser batizado em nome de Jesus. Mas aqui, pastor, não está muito claro. Então você quer um versículo mais claro, onde diz claramente quando é que o crente recebe o batismo do Espírito Santo? Em Atos 19:22 diz assim o texto: e sucedeu que enquanto Apolo, que era um missionário que andava com Paulo, estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, esses discípulos eram discípulos de João Batista. E então disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? Quando é que se recebe o Espírito Santo? Depois de crer ou quando crê? A pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Então isso aqui, a Bíblia está dizendo o contrário do que a doutrina pentecostal diz. Ela diz que a pessoa crê e depois vai lutar, se esforçar. Essa semana, uma irmã me mandou um post dizendo que ela passou 9 anos sofrendo, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando falar em línguas. Só depois de 9 anos ela conseguiu falar línguas. Então ela, a partir daí, passou a ser achada batizada com o Espírito Santo. Isso é uma heresia. 9 anos atrás, se ela verdadeiramente creu em Jesus, ela foi batizada. Ela só creu porque foi batizada. Então, aqui é bem claro. Pedro disse: se você quer ser batizado, quer receber o dom do Espírito Santo, você tem de se arrepender. E aqui o Apolo diz: você é batizado com o Espírito Santo no momento em que crê em Jesus. Nós vamos ver como é triste o sofrimento de muitos pentecostais que têm 5, 6, 10 anos e não conseguem falar línguas, e são pessoas que tentam viver a fé cristã, mas não conseguem falar línguas. E outros lá que têm uma vida torta, uma vida pecaminosa, falam língua, profetizam. Eu tenho exemplos disso aqui.
Se a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ele não recebeu o dom do Espírito Santo. E olha o que Paulo diz em Romanos 8:9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quando é que o Espírito Santo passa a habitar em vós? Quando ele nos batiza, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então essa irmã que passou 9 anos dizendo-se crente sem ser batizada com o Espírito Santo, durante esses 9 anos, de fato, ela não era crente. Não existe esse negócio de ser crente e não ser batizado com o Espírito Santo. Isso não é bíblico. Nem pela Bíblia e nem pela história da igreja. Isso é uma heresia moderna, criada, nós vamos ver aqui, por Charles Fox Parham. Então a primeira afirmação é que de fato existe um batismo do Espírito Santo, que os pentecostais dizem, eles não acreditam no batismo do Espírito Santo. Nós acreditamos sim. Mas no momento em que o crente crê, e com base bíblica. Afirmação número 2, que alguém que é batizado com o Espírito Santo, quando crê, essa pessoa é colocada no corpo de Cristo ou na igreja. E que o dom de línguas não tem nada a ver com esse batismo do Espírito Santo. Veja bem, quando é que a pessoa passa a ser igreja de Cristo? Lembra? Kalel. Para fora, Kalel chamado. Antes de ser crente, eu era do mundo, eu era do império das trevas. Então, quando foi que eu me tornei igreja? Quando é que eu fui tirado para fora do mundo para entrar na igreja? É impressionante como a Bíblia é clara sobre isso. Olha o que está dito em Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a maneira de atuar nos serviços ou nos dons, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, quem é crente faz parte de um só corpo, porque a igreja é corpo de Cristo. Aí você me pergunta, e quando é que eu passo a ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, 12 e 13. Olha o que ele diz. Porque assim como o corpo é um, não podemos dividir o corpo da igreja entre 2 tipos de crente que pertencem à igreja, um que foi batizado com o Espírito Santo e outro que não foi. Essa é uma divisão condenada pela Bíblia. Então diz que o corpo é um só, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Agora veja bem a expressão aqui. Pois todos são quantos crentes da igreja? Todos. Ou seja, não faltou nenhum. Não tem 2 grupos no corpo de Cristo. Olha. Pois todos nós fomos batizados em Espírito. Ou seja, não tem um grupo de crente que foi batizado e o outro que não foi batizado. O texto está dizendo claramente, todo crente foi batizado com o Espírito Santo. Formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então, o crente é colocado no corpo de Cristo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, quando ele é batizado no Espírito Santo. Nós já vimos que é quando ele crê. E em nenhuma parte da Bíblia diz que é quando ele fala línguas. E que não tem essa segunda falsa bênção. Só existe uma bênção. Ele arrependeu, creu, foi batizado com o Espírito Santo, passou a pertencer à igreja de Cristo. São afirmações que eu estou fazendo baseadas na Bíblia. Afirmação número 3. Pela Bíblia, a Bíblia
Bíblia faz uma diferença entre dons espirituais temporários que iam passar, os dons sinais, que foram dados inicialmente à igreja, e os dons permanentes de serviços distribuídos aos crentes para prepará-los, equipá-los e capacitá-los para o ministério. Então, na nossa afirmação é dito que existem 2 tipos de dons afirmados pela Bíblia. O primeiro são os dons carismáticos de sinais, que eram temporários, tinha a ver com profecias, com línguas, com revelação, eram revelacionais ou revelatórios, e de milagres para mostrar que Jesus era o Messias, que os apóstolos e a igreja e o Novo Testamento que eles estavam escrevendo vinham de fato de Deus e do Espírito Santo. Esses 2 sinais estavam ligados com a revelação ainda incompleta do Novo Testamento, estavam ligados com a igreja na sua infância. Eu vou mostrar isso aqui. Quando a Bíblia fosse toda escrita, que o fechamento do cano, a regra de medir, a nossa única regra de fé e prática, nós acreditamos na declaração sola escritura, a Bíblia é suficiente, não tem profecia nenhuma, revelação nenhuma fora da Bíblia, porque é absolutamente desnecessária. Profecias, revelações fora da Bíblia só servem para criar heresias. Foi exatamente assim que a Igreja Católica criou todas as heresias fora da Bíblia, porque a Igreja Católica diz que a Bíblia não é suficiente. Tem vários vídeos no YouTube, padres e outras autoridades católicas dizendo que a Bíblia não é suficiente, era necessário que o apostolado continuasse. Eles dizem que o Papa é sucessor de Pedro, que os cardeais são sucessores dos apóstolos. Então, assim como a igreja pentecostal é continuista, diz que esses 2 sinais continuaram, elas estão seguindo a igreja católica, que diz que o apostolado continua, que os dons de revelação continuam, e é por conta de crer de que a Bíblia não é suficiente, que os dons de profecia e revelação são atuais, que ela inventou o dogma da virgindade perpétua de Maria, quando o texto lá em Mateus diz que José não conheceu sexualmente Maria, enquanto Jesus não nasceu, porque a profecia exigia que Maria fosse virgem até o nascimento do menino. Cristo teria de nascer de uma virgem, mas nada obrigava a Maria a assumir seu casamento, que o texto diz que ela assumiu. O texto lá diz que José não conheceu sexualmente a Maria enquanto o menino nasceu, mas um Papa veio e criou uma doutrina baseada em revelação fora da Bíblia, que Maria é imaculada, não só que ela é eternamente virgem, mas que ela foi também concebida sem pecado. Ou seja, heresia por cima de heresia, que ela foi assunta aos céus sem passar pela corrupção, seu corpo perfeito subiu fisicamente ao céu, quando a Bíblia não diz isso. Mas quando você deixa aberta a porta para novas revelações de profecia, tudo é possível. É baseado no continuismo do dom de profecia e de revelação, que a Igreja Católica tem centenas de dogmas que contradizem a Bíblia, que a Igreja da Ellen White, os adventistas, tem todas as profecias da Ellen White, que são heresias. Os mormons têm o livro de Mórmon. Os testemunhos de Jeová têm as revelações da Torre de Vigia. Portanto, o continuismo profético e apostólico só serve para criar heresia e confusão na igreja. O movimento pentecostal é o maior criador de heresias dos últimos 100 anos. Mas voltando para cá,
Afirmação número 4. Por isso afirmamos que os dons de sinais e milagres e revelação cessaram. Esses dons são falados em 1 Coríntios 12, 7 a 10. Diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, ou de conhecimento, ou de revelação, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Isso aqui foram os dons sinais naquela igreja no seu início. Existem 5 listas dos dons do Espírito Santo, e é somente na primeira lista que vão aparecer esses dons sinais. Nas outras listas vão aparecer os dons permanentes de serviço, nós vamos ver isso. Então a primeira declaração é que os dons sinais passaram. O segundo tipo de dom são os dons carismáticos de ministério, ou de serviço, ou de diaconia. Esses dons são permanentes para a edificação da igreja, e isso enquanto a igreja estiver na terra. A palavra serviço no original do Novo Testamento grego é diaconia. Dentro dessa classificação estão os dons de servir a igreja, as necessidades do corpo de Cristo. E eles estão lá em a segunda lista está em Efésios 4, 7 a 13, que enfatiza a preparação de todos os crentes para servirem na obra do ministério, aí onde Deus vai dar os dons de evangelista, pastores e mestres. Começa, olha o que é dito aqui: mas a graça foi dada a cada um de nós. A graça, o carisma, o dom. Todo crente tem dom. E muitas vezes perguntam: pastor, e como é que eu descubro o meu dom? Ou seja, aquela habilidade, aquela capacidade que eu sinto, que especialmente depois que eu me converti, eu gosto de fazer, eu tenho afinidade de fazer. Por exemplo, o dom da irmã Neide é o dom poderia ser o dom de evangelizar. Ela preparou um café da manhã para uma vizinha dela, com a finalidade de falar de Jesus para ela, e à noite ela trouxe a vizinha. Nós vamos ver esses dons aqui, quais são. Então, em Efésios diz que a todo crente foi dado o dom, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz que quando Cristo subiu ao alto, para o céu, levou cativo o cativeiro, as almas dos crentes que estavam no Hades, no seio de Abraão, e deu dons aos homens, deu carismas, capacitações. Ele continuou: ora isso, ele subiu, que é senão que também tinha descido as partes mais baixas da terra, ao Hades, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele, Cristo mesmo, deu uns. Para quê? Ele vai começar com aquelas pessoas que ele deu para ser o fundamento da igreja: apóstolos e profetas. Então, na primeira categoria de dons, sinais e passageiros. E outros, agora permanentes, para evangelistas, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério ou do serviço da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos entender isso? Primeiramente, dom de serviço na forma de pessoas, para exercer ministério específico, visando a construção
do alicerce ou fundamento da igreja. Afirmação número 5. Por isso afirmamos que a operação do Espírito Santo através da igreja é capacitar os crentes para o serviço e obra do ministério, visando a unidade da fé, uma só fé, não é cada um crendo no que quiser, e a edificação do corpo de Cristo. A primeira classe aí é que ele chama de apóstolo. Apóstolo. A palavra usada por Paulo no grego fala de um delegado, alguém que está vindo em nome de alguém, especialmente o embaixador do Evangelho, oficialmente um comissário de Cristo, e que tinha característica, foi chamado, comissionado diretamente por Cristo, andou com ele aqueles 3 anos e meio, testemunhou morte, sepultamento e ressurreição. Por isso que não tem mais apóstolo hoje, né? Paulo disse que foi o último e que foi um aborto, já fora de tempo. Então, apóstolo, na igreja, é um dom sinal que passou. E os profetas, profetás do grego, era um orador inspirado, no contexto da Bíblia, um porta-voz de Deus. E o último profeta inspirado foi o apóstolo João, que era apóstolo e profeta ao mesmo tempo. Ele era apóstolo e Deus deu a ele o livro profeta do Novo Testamento, que foi o Apocalipse. E João termina sua profecia colocando um lacre: quem acrescentar é amaldiçoado, quem tirar é amaldiçoado. Fecha, né? A partir daqui o crente vai se orientar só pela Bíblia. Os dons de apóstolo e profetas eram temporários porque estão ligados aos fundamentos da igreja. Eu só coloquei os alicerces da minha casa uma vez. Os alicerces da minha casa é que seguram os 3 pavimentos, os 3 andares da minha casa, um térreo mais 2 andares. Mas eu só botei o alicerce uma vez. Se os profetas e apóstolos eram alicerces, que é o ensino do Velho e do Novo Testamento, e nós somos as pedras que constroem as paredes da igreja, então a construção das paredes da igreja, ou seja, no aumento de novos crentes, continua. Porém, a revelação, o fundamento, parou lá. Continuando, não se mexe nos fundamentos. Em Efésios 2:20 diz que nós somos os crentes da igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, não existe mais profeta e nem apóstolo hoje. Em outra mensagem, eu disse que até nessa, mas devido ao enredo aqui que eu coloquei, onde às vezes que a Bíblia fala de operação de milagres no Novo Testamento, diz que eram feitos pelos apóstolos. Agora ele vai começar falando de oficiais, de pessoas que Deus iria usar para treinar os crentes conforme os dons que Deus iria dar para eles. Ele fala de evangelistas. Em Efésios aqui 4:11, vem de a palavra evangelho. O evangelista era um missionário, portador do evangelho, era um pregador do evangelho, conforme o léxico de Strong. Embora todos os crentes são comissionados a pregar o evangelho, conforme a grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho, alguns crentes parecem ter uma capacitação maior para pregar o evangelho. Então, evangelistas, pastores, lá aqui no texto de Efésios, no grego é poimenas, de poimen, pastor, e poimenas é alguém
que fala alimentando um rebanho, é um protetor do rebanho, é um líder de um rebanho de homens, conforme a palavra usada por Paulo. Então, pastores são permanentes, esses que estão treinando os crentes para trabalhar, não é para encher bola de crente, nem entreter, divertir crente, não. E aqui fala de mestres, didáscalos, pastores e mestres. Outra versão diz doutores. Ou seja, um didáscalo é um instrutor, um doutrinador. Então, qual era a finalidade de Deus dar evangelistas, pastores e mestres? No versículo 12, o apóstolo Paulo diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E aqui nós fazemos a afirmação número 6. Por isso afirmamos que o serviço de evangelistas, pastores e mestres da igreja não é se promoverem, darem títulos a si, como apóstolos, apóstolas, criar um ministério, uma excrescência proibida na Bíblia, que é a figura da mulher pastora, quando Deus proíbe que a mulher exerça ministério de homem, que ensine, que tem autoridade de homem. Não. Nessa afirmação número 6, nós afirmamos que o serviço de evangelista, pastores e mestres, professores da igreja, não é de se promoverem, criarem títulos pomposos para si e nem transformar a igreja numa empresa religiosa de autoajuda, de tiramento de dinheiro das pessoas ou de entretenimento para diversão do povo, através de shows. Mas o papel de evangelistas, pastores e mestres é preparar os crentes para ter um ministério que servem realmente ao corpo de Cristo. Ensinar os crentes a trabalharem, tirar os crentes da vagabundagem. Alguém disse que o ministério, não existe o ministério na igreja de esquenta-banco. Diz que alguns crentes vêm só ou esquentar o banco, ou quando ele sentou, o banco estava com poeira, ele levantou, saiu no fundo dele a poeira. Então não tem esse ministério de esquenta-banco e limpa-banco, não. Todo crente tem que buscar trabalho. E Deus botou pastor, evangelista, os mestres, para preparar vocês para essa obra. Querendo o aperfeiçoamento do santo. A palavra grega aí é catartismo, aperfeiçoamento, é guiar alguém para uma condição de maturidade, suprindo as deficiências, o que está faltando para ser um crente maduro. Vem do grego catartizo, que é preparar e completar o que está faltando. Olha que Paulo diz no verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Todo mundo tem uma fé madura. E todos cheguemos ao conhecimento completo do Filho de Deus. Cheguemos a ser homem perfeito. A medida da estatura completa de Cristo. A palavra grega para perfeito aí é teleion. Completo, que atingiu a maturidade. É diferente do menino, do Miguel, que ele precisa da ajuda da mãe, do pai, da avó. O Misael já é homem maduro, já assume as responsabilidades dele. Mas tem um monte de meninão e meninona na igreja, que está todo tempo sendo assessorado, perguntando as mesmas coisas, querendo ser ajudado. Veja, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Mas você não está aqui para ser sempre ajudado, não. Você deve estar procurando pessoas para ajudar. Então, até que cheguemos à plenitude, pleiromatus, de pleron, aquilo que está concluído, o processo que foi concluído. Você era menino, agora maior idade, como crente. Eu sou um crente de maior idade.
Eu não sou uma criança espiritual, eu não sou um adolescente espiritual, eu não sou um retardado espiritual. Pastor Israel Carlos Bior dizia que a igreja está cheia de retardado espiritual. Ele tem 20 anos de crente, mas se comporta como se tivesse 2 anos de crente, como se fosse um novo convertido. Não desenvolveu nada, não cresceu nada, não aprendeu nada, não fez nada para o Senhor, não ajudou ninguém, só quer ser ajudado. Pleiromatos, alguém que completou o processo de maturidade. Portanto, o alvo dos evangelistas, pastores e mestres é preparar todos os crentes para terem serviço, ministérios na igreja que servem ao corpo de Cristo e também servem ao mundo com evangelização e misericórdia, até fazerem como Cristo fazia. Aplicação então de Efésios 4, 7 a 13, que acabamos de ler, nos leva à afirmação 7. Afirmamos biblicamente que Deus não está interessado em capacitar, dar poder aos crentes para darem espetáculos de milagres, exorcismo, profecias, revelações extrabíblicas e línguas estranhas. Para os pentecostais, maravilha! No nosso culto hoje teve milagres, exorcismo, profecias. E eles vão lá só para se divertir com isso. Deus não está interessado nisso, não. Por isso que ele disse: muitos me dirão naquele dia: não temos profetizado em teu nome, não temos expelido demônios em teu nome, não temos feito milagre em teu nome. E ele disse: eu nunca tive nada com vocês. O ministério que eu tinha para vocês não era esse, não. E qual era? Deus está interessado e ordena que os líderes da igreja, evangelistas, pastores e mestres, estejam constantemente preparando todos os crentes para que todos tenham profundo conhecimento de Cristo e de sua doutrina, para assim terem vidas semelhantes à de Cristo e só assim poderem sair ao mundo evangelizando e exercendo misericórdia. Aí vem aqui a terceira lista de dons. Romanos 12, 6 a 8, que enfatiza os tipos de dons de serviço necessários para a execução da obra do ministério, falada em Efésios 4. Olha o que é dito aqui em Romanos 12, 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, não é porque eu mereço, eu sou bonito, Deus vai me dar tal dom. Ele diz: se é profecia, seja ela segundo a fé, e profecia, ele sempre cita algum dom, sinal, porque ainda estavam vigentes. Aí ele começa agora os dons de serviço. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Tem muita gente, e pastores e professores da EBD e de outros departamentos que não se preparam para ensinar. E ficam ensinando abobrinha, ficam enrolando. Eu tenho visto pregação, especialmente pentecostal, que o pastor diz uma frase aí, teatraliza lá uma língua estranha. Meus irmãos, porque Deus deseja que o crente seja melhor, escalafobética, aí que deve vir mais para a casa de Deus, esculacho não sei das quantas, fala uma parte de língua e fica enrolando o povo. E os crentes tolos e auto-enganados lá no banco, aleluia, glória, está dando aleluia pelo quê? Está dando glória pelo quê? O cara está falando coisas desconexas. Então, Paulo diz: se é ministério, seja ministério. Se é ensinar, haja dedicação ao ensinar. Ou o que exorta, use esse dom a exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Isso nos leva à sétima afirmação. Por isso afirmamos que Deus chama os crentes para servir ao corpo de Cristo
e para isso os capacita com dons, capacitações de serviço, e não os capacita com poder para dar shows espetaculares no mundo. A palavra dons, a palavra grega aqui carismata, que vem de carizomai, significa gratuidade, libertação, capacitação, dotação, qualificação para o serviço religioso ou até faculdade milagrosa nos primeiros tempos. Então ele fala no dom do ministério, que é diaconia. O diácono era aquele que servia à mesa. A diaconia tem o sentido amplo para todos os serviços e ministérios. Vem da palavra grega diáconos, que era tanto um oficial da igreja, eleito para ajudar os pastores, como era um dom para todos os crentes. O próprio Cristo disse um diácono, um servo. Portanto, o dom de ensinar, que é a palavra grega didaskon, aquele cujo ministério é ensinar. Esse é o principal ministério da igreja, é o principal serviço da igreja, pois sem o ensino reto faltará o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento da santa doutrina, e sem o conhecimento de Deus e de sua santa doutrina, o povo se corrompe e cai em apostasia e desgraça. Depois do dom de diaconia, de ministrar, vem o dom de exortar ou aconselhar. A palavra lá, exortar, é parakalon, que significa encorajamento pela confrontação. Aquele irmão que está errado, você chega para ele: irmão, vamos se levantar, vamos sair desse erro. Essa palavra parakalon, na verdade, é a junção de duas palavras, para e kaleo, que significa trazer para perto, convidar, confrontar, vem de parakaleo, que significa suplicar, exortar, aconselhar e consolar. É um serviço que o crente tem que fazer na igreja. O outro serviço é o dom de repartir, que é meta de dous, que junta meta e didomi, com o sentido de compartilhar, com o sentido de dar o evangelho, mas que inclui também dar a si mesmo. O outro dom aqui, ele fala no dom de presidir, ou liderar, ou administrar. Do grego é prostamenos, que é a mistura de duas palavras, pró, que vem antes, e estemi, que está a ideia de ir na frente, para presidir e guiar. A igreja tem muitos assuntos que precisam de alguém tomar a frente. E tem pessoas que têm já a capacitação de dirigir as coisas, os ministérios na igreja. Tem gente que você entregar o ministério na mão dele, ele se desespera e não faz nada. Então, Paulo vai falar do dom de exercitar misericórdia, aqui em Romanos 12, que é leon, que é aquela capacidade que a pessoa tem de ter compaixão, piedade, ser compassivo, se diria hoje, ter empatia pela dor e o sofrimento dos outros. Todo crente tem que ter isso, mas tem outros que são mais sensíveis à dor do outro. Significa não só compadecer-se, que é empatia, entender a dor do outro, mas dar o passo seguinte, que é fazer a caridade, ajudar. Então, a afirmação número 8, depois de a gente ver esses dons de serviço em Romanos. Os dons de serviço não são para a glorificação dos que exercem o serviço, pois são apenas, o crente é apenas despenseiro ou mordomo de Deus, com o poder ou capacitação de Deus, e não deles próprios, para fazer essa obra maravilhosa. A terceira lista de dons, deixa eu ver se eu completo isso aqui, tenho paciência. Em 1 Pedro,
4, 10 a 11, mostra os princípios gerais para o exercício correto desses dons. Lá diz: cada um administra aos outros o dom, o carisma, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não invente coisa não, nem vem com história de revelação não. Palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, e não o homem, né? A quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então aqui divide os dons em duas categorias: dons que envolvem fala ou comunicação. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, toda a comunicação dos que falam na guerra deve ser baseada na palavra de Deus ou nas sagradas escrituras. E o outro dom é que envolve administração, liderança. Deveria ser movido pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Não era para ser movido pelas astúcias e políticas humanas, nem para a glória do homem. Afirmação aqui: os dons sinais são entendidos como manifestações do Espírito Santo para autenticar o mensageiro e a mensagem do Evangelho durante o período inicial e fundamental da igreja. Nós sempre temos tratado bastante dessa parte, onde eu faço a afirmação número 9. Afirmamos que os dons de milagres, profecias e línguas cessaram, pararam, não existem mais. E que o dom que permanece é o dom do amor, que serve em vários ministérios. Isso está lá em 1 Coríntios 13, 8 a 10, e 1 Coríntios 14, 20 a 22. Eu faço a afirmação número 8. Por isso afirmamos que, bíblico historicamente, os dons de sinais não eram normativos para a igreja, depois que cumpriram sua missão autenticadora no início da igreja. Considerações a essas afirmações que nós fizemos até agora. Se o crente é salvo, mas só depois de muito esforço e passado algum tempo, é que ele pode vir a receber o batismo do Espírito Santo, tem algo errado, de acordo com o que a Bíblia diz. Porque desde que é pelo batismo do Espírito Santo que o crente é colocado e passa a fazer parte do corpo de Cristo, ou a igreja, então a igreja pentecostal divide os crentes, os filhos de Deus, ou a própria igreja, em duas partes: em batizados com o Espírito Santo, que receberam a segunda bênção, e não batizados com o Espírito Santo, que receberam a segunda bênção. Nós vimos em 1 Coríntios 12, 13 e 25 que todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Todos beberam do Espírito Santo. Toda a igreja, então, é chamada de corpo de Cristo. Por isso, a Bíblia é contrária à divisão do corpo de Cristo entre batizados e não batizados com o Espírito Santo. A divisão do corpo de Cristo entre esses que receberam a primeira bênção, o batismo, e os que não receberam, Paulo e Pedro afirmam claramente que todos os crentes receberam todas as bênçãos espirituais em Cristo quando se converteram. Não existe essa divisão artificial, forçada e não bíblica, de bênçãos relativas à salvação que não foram todas recebidas quando o crente creu. Em Efésios 1:3, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O crente recebeu todas as bênçãos espirituais quando ele se converteu. Em 2 Pedro 1:3, Pedro diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então o crente, ele tem todas as bênçãos espirituais quando se converte. Então, baseado nos textos acima, podemos afirmar
que a doutrina pentecostal da segunda bênção, através de um batismo do Espírito Santo com a evidência em línguas estranhas, após a salvação do pecador, é heresia e veneno na panela. Irmã Noema, a senhora comia um arroz que botaram veneno na panela do arroz? Pois é. Pois essa doutrina é aquilo que aconteceu lá na época do Eliseu, que tinha veneno na panela. Afirmamos isso porque a doutrina da segunda bênção perverte e lança em confusão toda a doutrina da salvação. Toda a doutrina da salvação é adulterada e cai em completa contradição e confusão no caso de um batismo do Espírito Santo após a salvação. Preste atenção, raciocina comigo. Se alguém não é batizado com o Espírito Santo, então ainda não foi colocado no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Como resultado, esse não foi batizado com o Espírito Santo e se diz crente, na verdade é uma aberração, pois se acha crente sem fazer parte da igreja. A aberração é ainda mais grosseira quando Paulo diz que alguém que não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus, não é do Espírito Santo. Ou seja, se não tem o Espírito Santo, isso significa que não nasceu de novo e por implicação não é crente nem é salvo. A doutrina da segunda bênção, do batismo do Espírito Santo, posterior à conversão do pecador, é tanto uma heresia, tanto quanto um instrumento maldoso de provocar sofrimento desnecessário no crente. Quanto mais se examina essa falsa doutrina, mais ela vai mostrando sua completa e terrível absurdidade, produtora de medo e ansiedade, quando diz que esse crente que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, e portanto não tem o Espírito Santo, e também por tabela não é nascido de novo, deve continuar buscando ser batizado com o Espírito Santo, até conseguir falar em línguas estranhas. O absurdo estranho é que a igreja apostólica primitiva e a história da igreja posterior, ninguém associou o batismo do Espírito Santo com o dom sinal temporário de falar em línguas, que eram idiomas estrangeiros existentes na terra, mas não aprendidos pelo falante. Já estou terminando. Chamo acima a doutrina da segunda bênção e do batismo do Espírito Santo com evidência em línguas e como a segunda bênção de uma heresia, uma doutrina herege que provoca sofrimento desnecessário, porque a igreja pentecostal cria duas categorias de salvo ou de filhos de Deus: aqueles privilegiados e honrados que falaram em línguas e os coitados e deficientes que ainda não conseguiram falar em línguas. E eu coloco aqui, essa semana uma irmã pentecostal disse que sofreu muito durante 9 anos buscando falar em línguas e não conseguia. Só depois de muito sofrimento é que ela conseguiu o tal dom. E vai conseguir, não é o dom do Espírito Santo, mas tudo lá no culto pentecostal é para provocar um êxtase, um transe em que a pessoa tem uma experiência mística. Quem ligou o batismo do Espírito Santo ao falar em língua em 1900, há pouco mais de 100 anos, foi Charles Fox Parham, um homem cheio de heresia que acreditava no aniquilacionismo, que os ímpios não iriam para o inferno, racismo e crimes sexuais, sendo preso por abusar sexualmente de um garoto. Para terminar, a decisão de um crente beriano que examina tudo com a Bíblia é de rejeitar e não praticar ou não propagar quaisquer ensinos ou práticas em desacordo com a posição bíblica histórica, em desacordo com aquilo que está solidamente fundamentado na Bíblia. Por isso eu não entendo porque as igrejas pentecostais insistem em manter essa doutrina tão perversa da segunda bênção e continua numa busca insana e não bíblica por sinais, milagres, maravilhas e profecias. Para encerrar, meu apelo aos irmãos, queridos irmãos pentecostais, está em 2 Coríntios 2, 6
a 7. Leiam comigo. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos, andamos por fé, não pelo que vemos. Declaração final. Viver pela fé e não pelo que vemos é viver com fé apenas na Bíblia e não em profecias fora da Bíblia, línguas estranhas e sinais miraculosos. Louvado seja Deus. Só a Escritura, só a Bíblia. Servir a Deus para a sua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.